Hoje tem sido um culto diferente. Deus, em cada oportunidade, em cada mover aqui, tem falado muito forte, falado comigo muito forte mesmo ali naquele local, ali no meu banquinho ali, tem glorificado ao nome do Senhor, por Deus estar usando os seus obreiros, os seus vasos, para poder estar falando a palavra dele. Estou muito feliz também de estar aqui, como o Leandro disse, considero ele meu irmão, se conhecemos há bastante tempo lá em Itaguaí, bendito seja o nome do Senhor, desde a conversão do Leandro. Então, assim louvo o nome do Senhor, porque Deus, Ele é fiel. E fico muito feliz, porque esse local e cada um de vocês, bendito seja Deus, eu posso dizer isso, porque a gente conversava na madrugada, conversava no monte, conversava na igreja orando, bendito seja o nome do Senhor. E o Leandro, ele sempre teve esse propósito no coração, o que ele faz aqui hoje, bendito seja Deus, não é bajulando, não é nada disso, bendito seja Deus, ele sempre teve no coração dele, bendito seja Deus. E eu mesmo já ouvi pessoas falando, às vezes não na frente dele, mas perguntando, Deus, falam aí, vereador e tal, não sei o quê, tipo Deus e tal, e palavra, e estudar. E o Leandro sempre teve isso forte no coração dele, bendito seja o nome do Senhor, o amor pelas almas, o amor para fazer a vontade de Deus, sempre teve isso, não foi de agora não, sempre teve isso. Bendito seja o nome do Senhor. E vocês são o cumprimento da promessa de Deus na vida dele, que quando a gente tem um objetivo, Deus ele trata para a gente poder alcançar. Bendito seja o nome do Senhor. E eu fico feliz por poder ter essa honra de estar aqui pregando, bendito seja o nome do Senhor, no local onde Deus tem feito a promessa na vida dele se cumprir. Para eu poder ser rápido, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 10. Tudo que eu ia falar aqui, os irmãos vieram falando. Eu separei uma parte da introdução para poder falar sobre um pouquinho de Abraão, outro irmão já falou. E eu fui falando de um, outro irmão falou. Outro falou, então eu só vou trazer uma saudação. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 10. Bendito seja Deus. Mateus, capítulo 10. Os irmãos podem ficar de pé, em nome de Jesus, poderem acompanhar a leitura. Diz assim, versículo 1: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Somente até aqui, Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus querido, te rendo graça, Senhor, ó Deus querido, que o Senhor possa falar, ó Deus querido, meu Deus, com o teu povo, Pai, meu Deus, esta conclusão, meu Deus, que o Senhor possa encher a cada um como o Senhor já tem enchido, meu Deus querido, meu Senhor, abre a comporta dos céus, que é uma bênção sem medidas, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu, meditando um pouco na palavra de Deus, meditando um pouco na Bíblia, bendito seja Deus, estou mais ou menos já quase, se não me engano, o Leandro pode me corrigir se for errado, mas uns 12 meses tentando vir aqui, né, para poder pregar. Sempre aconteceu alguma coisa, bendito seja o nome do Senhor, que me possibilitara de estar aqui. E logo nesta semana e durante quase todo esse tempo eu preparava, deixava uma mensagem preparada, deixava tudo direitinho. Eu falei, domingo eu vou lá, bendito seja o nome do Senhor, e vou poder pregar a palavra de Deus, já com o texto já pronto, tudo pronto, e acabava que não poderia vir aqui. E eu sou o tipo de pessoa que eu não fico guardando mensagem e nem recado de Deus, não. Onde Deus manda, eu entrego o recado dele para a honra e a glória do nome do Senhor, e deixa que a palavra de Deus ela se renova. Então com isso ele vai me dar um outro rolo para a ocasião oportuna. E nesta semana, bendito seja Deus, foi uma semana muito corrida de trabalho para mim,
não tive um tempo, e no único dia que eu tive tempo, Deus falou algo no meu coração, na minha sala, e é o que eu queria compartilhar com meus amados irmãos aqui nesta noite. Aqui nesse texto ao qual nós lemos, em algumas Bíblias pode estar escrito sobre a escolha dos discípulos, a eleição dos discípulos, ou o plano do rei é anunciado, bendito seja o nome do Senhor. E eu fiquei meditando, bendito seja Deus, sobre as escolhas de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, sobre a eleição de Jesus Cristo e sobre quem Jesus chamou para ser o seu discípulo. Bendito seja o nome do Senhor. Para escolhermos algo, bendito seja o nome do Senhor, nós temos que ter alguns critérios para podermos escolher alguma coisa. Eu estava vindo agora, se arrumando na casa do Leandro, bendito seja Deus, ele colocou um blusão e uma gravata, e ele disse assim para mim: ô Gerson, a gravata não combinou muito não. E eu falei que assim, você quer que eu te fale, me está pedindo minha opinião, bendito seja Deus. Ele falou, não, eu estou comentando. Eu falei, porque se você pedir minha opinião, eu vou falar, bendito seja Deus. Ele falou, fala da tua opinião. Eu falei, não está combinando, bendito seja o nome do Senhor, não está combinando, não achei legal, bendito seja Deus. Ele eu já suspeitei isso desde o princípio, bendito seja Deus, porque no meu critério, na minha escolha, as cores não combinavam. Então eu tive um critério. Qual foi o meu critério? As cores. Bendito seja o nome do Senhor. Todos nós tomamos atitudes e temos que escolher o dia inteiro. Quem dirige sabe, tem que tomar decisões, 1000 decisões em cada momento que ele está ali no volante. De repente uma atitude, uma escolha errada, ele pode causar um acidente de trânsito, ou a nossa atitude na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho. Se nós escolhermos algo errado, ou se nós fazermos algo de errado, pronto, desanda tudo. Por quê? Porque escolhemos errado. Bendito seja o nome do Senhor. E eu fiquei perguntando a Deus e meditei nessa palavra sobre a escolha de Deus, sobre a escolha dos discípulos, sobre como Jesus, que critério Jesus tirou para escolher aqueles homens. Por que tinha que ser Pedro? Por que não poderia ser outro? Por que tinha que ser Mateus? Por que não poderia ser outro homem? Deus criou critérios para poder escolher os seus 12 discípulos. Bendito seja o nome do Senhor. E quando eu comecei a meditar na escolha, eu fui e falei assim, Senhor, eu vou começar a meditar para mim entender o critério de Jesus. Eu vou começar a ver em toda a Bíblia, quando o Senhor escolhe o homem desde o início, bendito seja o nome do Senhor. E eu vejo a Bíblia assim em 3 ministérios, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. E eu vejo e tirei algumas coisas do ministério do Pai para poder tentar entender o porquê que Jesus Cristo, ele escolhe aqueles homens, o porquê que Jesus Cristo separa aqueles homens. Quando eu escolho e vejo o ministério dos pais, bendito seja o nome do Senhor, no início da Bíblia, no livro de Gênesis, eu começo a ver e ter algo que assim o Espírito Santo, ele começa a me dar um entendimento. Bendito seja Deus. Quando Deus, ele escolhe, bendito seja Deus, Noé, diz a palavra que a terra estava completamente em pecado. O mundo já estava, bendito seja o nome do Senhor, praticamente perdido. Os homens pecavam, os homens não queriam saber mais de nada, não respeitavam mais a Deus, se prostituíam, estava uma coisa horrível. A terra estava caótica. Aí Deus olha para a terra e pensa em destruir ela. Mas antes de destruir ela, Deus olha e escolhe um homem. Que homem é esse? Se chama Noé. E a Bíblia diz que Noé não era que ele era o mais santo, não, mas de todos aqueles, Noé é o que parecia mais justo, era o que se separava, era o melhor, vamos dizer que era o que tinha algo de melhor. Então a escolha de Deus por Noé, bendito seja Deus, não era pelo seu cabelo, não era pela sua cor de pele, não era por causa disso, era porque Noé, no meio de toda aquela geração, ele tentava se manter justo, e por isso Deus o escolhera e o honrara com uma grande missão, fazer a arca de Noé. E uma missão difícil, porque bendito seja o nome do Senhor, eu fazer missão fora da minha casa é uma bênção. Eu fazer missão e na sua casa orar e jejuar e fazer um mistério e Deus revelar o profundo, o oculto, escondido, como muitos dizem, é mistério, é coisa linda, é mistério de Deus. Mas fazer missão na sua própria casa é a coisa mais complicada que tem. E Noé foi escolhido para isso. Noé foi escolhido para fazer uma
coração. Ele coordenou uma igreja. E Deus falou: Noé, eu vou te dar uma igreja. E essa igreja vão ter 8 membros aí. Ah, Jesus. E eu imagino ele pensando: vão vir outros obreiros valorosos, vão vir outras ovelhas, vão vir homens que vão trabalhar comigo aí. E Deus falou: já está do teu lado. Olha aí os teus filhos, olha aí a tua nora, olha aí a tua esposa. Essas são as ovelhas que eu estou te dando para você construir aquilo que eu tenho te mandado. O primeiro recado de Deus eu quero dizer para você, meu amado irmão, Anabacando Sebe na Canarábia, é que a tua família, que de repente quem está perto de você não pode acreditar na tua chamada, não pode acreditar no teu potencial, não pode acreditar na história que Deus tem na tua vida, não pode acreditar na coisa grande que Deus colocou na tua mão. Mas escute isso: quem se separa, quem se santifica, quem se separa da aparência do mal, sempre, sempre, sempre será honrado pelo Todo-Poderoso aqui na terra. Quem está entendendo isso, levante a tua mão para cima e glorifica. Diz a Bíblia então que Deus escolhe Noé porque ele era justo. Eu começo a ver, para eu poder ser mais rápido, como eu disse, bendito seja o nome do Senhor, que Deus ele vai um pouquinho mais na frente. Após Noé, Deus acha um homem chamado Abraão. E Deus olha Abraão, e Abraão, bendito seja o nome do Senhor, era um homem que até tinha uma sua família idólatra. Mas eu entendo que Deus ele não vê como o homem vê. Deus ele vê dentro do coração. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus ele já sabia da qualidade que Abraão tinha. Era um homem de fé, era um homem que acreditava, era um homem determinado, era um homem que iria até o final. Anabantu ia sendo que ele não é fácil. E diz a Bíblia que Deus disse para aquele homem chamado Abraão: Abraão, bendito seja Deus, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar para onde eu te mostrarei. Deus não falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o Egito, ou vai para a Galileia, ou vai para... Bendito seja o nome do Senhor. Deus não falou. Falou: sai, Abraão, que eu vou te mostrar o local para onde eu te chamei. E lá eu cumprirei a minha promessa na sua vida. Anabacana sábia. E eu vejo Abraão saindo com a sua família. Eu vejo Abraão saindo, Anabacana sábia, largando tudo, deixando todos e indo. E eu imagino, de repente, os parentes, alguns familiares de Abraão, alguns amigos falam: Abraão, tu vai para onde? Abraão diz: Deus me chamou. E Deus te chamou para ir para onde? Ele falou que ele vai me ir para um local onde que eu não sei. Ele vai me revelar. Oh, Abraão, você está louco? Esse teu Deus te chama para ir para um lugar onde você não sabe. Mas lá ele diz que vai me abençoar. Anabacana sábia. Ei, Abraão, você não está pensando. Abraão, não é só você. Abraão, tu tem mulher, Abraão. Abraão, tu vai ter filho, Abraão. Abraão, tu vai estar na bantua saios. Tu vai ter ovelha, vai ter pastores. Você vai ter um montão de coisa, Abraão. Não é só a tua vida que está em risco, é a tua vida e mais dessas famílias todinha. Mas Deus mandou eu ir. Será que você está entendendo a voz de Deus nessa noite? Será que você está entendendo a voz de Deus nessa noite? Será que você está entendendo, jovem? Será que você está entendendo, crente? Anabacana sábia. Ninguém tem que entender a tua chamada. Ninguém tem que entender a escolha de Deus. Ninguém tem que entender. Você só tem que ir. Você só tem que seguir. Porque Ele vai te honrar. Anabantúria sendo calhos. Entenda uma coisa: quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele chama você, mas Ele sabe da tua condição. Diga para o irmão do céu: Deus sabe da tua condição. Anabacana sabe, diga: Deus sabe da condição que tu vive. Anabacana sabe na Canarábia. Mas ainda assim Ele te chamou. Será que você está entendendo isso? Ainda assim Ele te escolheu. Ainda assim Ele te elegeu. Ainda assim Ele lançou uma promessa sobre a tua vida. Aqueles que te abençoarem, eu também abençoarei. Aqueles que amaldiçoarem, eu também abençoarei. Será que você está entendendo isso, crente? Aleluia! Deus tem uma palavra.
Na pasturia da canduçá. Quando Deus chama, Ele capacita. Será que você está entendendo isso? Anabantuque na sábia. Não pode ter nada. Anabacandarábia, mas Deus Ele cria do nada para poder dar para você. Será que você está entendendo isso? Deus está me falando algo aqui. Está me lembrando algo maravilhoso. Deus cria a terra. Deus cria os luminares. Deus cria tudo. E fala, Adão, isso tudo é teu. Isso tudo é para você. Será que você está entendendo isso? Deus criou do nada para dar para Ele governar. Aleluia, Jesus maravilhoso. Oh, Santo de Israel. Deus não pode ter te explicado. De repente você não entende porque tu é crente até hoje. De repente você não entende porque Deus te escolheu. De repente até hoje eu falei, eu caminho há tanto tempo. Eu vou na igreja, eu creio, eu até mesmo tenho fé. Mas parece que não vai acontecer. Ei, irmão, só parece. Continua caminhando. Continua caminhando, tu vai chegar lá, tá entendendo, irmã? Você tá entendendo isso? Você tá entendendo isso? Deus, Ele tá te dando água para tu beber. Vai recebendo aí, vai recebendo aí, vai recebendo aí, vai recebendo, vai recebendo, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. A caminhada é longa, a caminhada é longa. Tu não pode estar entendendo, mas tu vai chegar lá, crente. Tu não pode estar entendendo, mas tu vai alcançar. E eu vejo dentro da Bíblia, para eu poder correr mais um pouco, que Deus, quando Ele resolveu escolher, e isso Deus escolhe para Ele poder finalizar Abraão. Deus escolhe Abraão para nada mais, nada menos, para ser pai de uma grande nação. Deus escolhe Abraão para começar a partir dele o povo hebreu. E eu tenho que falar isso nessa noite. O que Deus Ele vai fazer na tua vida, e o que Deus Ele tem preparado para ti, crente, vai alcançar toda a tua família, vai alcançar toda a tua história, vai alcançar toda a tua parentela. Por isso Ele quer você, está entendendo? Deus quer você. Não se preocupa mais o irmão A, mais o irmão B. Deus quer você. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele quer você. Que coisa linda Deus está falando com esse povo nessa noite. Diz a Bíblia que certa feita o povo de Israel estava sendo oprimido. E Deus olhou para a terra e tinha que escolher alguém. E como eu estou falando por escolhas, Deus criou um critério. Vou escolher quem? Eu escolhi os outros homens, mas eu vou correr. Deus escolhe um homem chamado um tal de Gideão. E a primeira coisa que Deus desce e fala para Gideão é o quê? Varão valoroso. Varão o quê? Valoroso. Vamos correr um pouquinho com a mensagem. Eu começo a entender que o Deus Pai, assim, no seu ministério no Antigo Testamento, enquanto Ele chamava o homem, no mínimo, ele tinha que ter algumas qualidades. Como Jó, ele teria que apresentar algum tipo de qualidade, para que nesta qualidade Deus mostrasse o seu poder. Assim eu entendo e assim o Espírito me faz entender. Então Deus, em cada época e em cada geração, Deus escolhe alguém. Através de Moisés, Deus escolhe Moisés, que é feita as leis, a separação, começa-se ali a partir de então em diante, se separar os doentes, os que podiam, os que não podiam, os que iriam e os que não iriam participar ou não participar. Dali em diante, o povo hebreu, que a intenção de Deus, assim o Espírito Santo me revela, que a intenção de Deus através de Abraão, através do povo hebreu, era que criar uma nação, era criar um país, bendito seja o nome do Senhor, ao qual o servisse
fosse abençoado e servisse de modelo para todas as outras nações. E todas as outras nações glorificaram o nome do Senhor e seguiram o passo de Israel. Eu entendo assim o Espírito Santo me fazendo isso. Que o objetivo de Deus em toda a escolha dele era uma: fazer a sua nação abençoada, porque através disso, daquela nação que iria ter os seus preceitos bíblicos, através das doutrinas bíblicas, da palavra de Deus, iria crescer, iria conquistar, seria poderosa na terra, e todas as outras nações iriam glorificar a Deus através daquela nação chamada Israel. Pois bem, vemos na Bíblia que as escolhas de Deus para fazer isso, para fazer essa grande obra, para fazer e dar início a essa grande obra, até começava-se bem. Mas vimos que por algumas vezes aqueles homens pecavam ou falhavam na sua missão. E Deus o tempo todo, Ele traz quem e escolhe quem? Alguém que era de Israel, alguém que era hebreu, para que pudesse assim fazer segundo a sua palavra. E eu vejo que o tempo se passa, bendito seja o nome do Senhor, e de repente você não entende porque eu comecei falando sobre Jesus, a escolha de Jesus. E eu quero falar agora um pouquinho sobre isso. Como eu disse, bendito seja o nome do Senhor. Então eu aprendo que no Antigo Testamento, o Deus Pai, Ele escolheu alguém que tinha o quê? Uma qualidade para Ele usar. Quando eu vou em Jesus Cristo e começo a ver a escolha de Jesus Cristo, sabemos que Jesus Cristo, como o nosso diácono aqui disse, bendito seja o nome do Senhor, é a manifestação do amor de Deus na terra. Eu vejo Jesus Cristo mudando tudo o que estava no Antigo Testamento. O que você quer dizer com isso? Não, você está mentindo. Você está falando algo que não está na Bíblia. Mas eu vejo Deus escolhendo, bendito seja o nome do Senhor, diferente de Deus Pai. Porque quando Deus escolheu Noé era o quê? Era o mais justo daquela terra, da sua nação. Quando Deus escolhe, bendito seja o nome do Senhor, Gideão era o homem o quê? Valoroso. Quando Deus escolhe Abraão, e cada um que Deus vai escolhendo, bendito seja Deus, Deus escolhe Davi, ele tinha uma certa qualidade, bendito seja Deus. Jesus, ele começa a escolher alguns homens, e eu começo a ver a escolha de Jesus. Jesus escolhe um homem chamado Pedro, e eu começo a ver como era Pedro quando Jesus escolhera. Pedro não era somente um pescador, Pedro não era somente um homem que sabia muito sobre pesca. Pedro não. Pedro era um homem que nós vemos que era ignorante. Pedro era um homem que na teologia, na sua chamada, era um homem que não tinha estudo, era um homem que não conhecia, era um homem, bendito seja o nome do Senhor, que nos dias atuais não teria nem o segundo grau. Bendito seja o nome do Senhor. Era um homem, bendito seja Deus, que para muitos daquele local, para quase todos daquele local, não tinha característica, não tinha qualidade de ser discípulo de Jesus. Mas Jesus escolhe. Aleluia, Senhor, maravilha. Eu vejo Jesus escolhendo Tiago. Tiago, um homem cheio, bendito seja o nome do Senhor, como eu posso dizer, intempestivo, bendito seja Deus, quase igual a Pedro, um homem duro, bendito seja o nome do Senhor, para não dizer um homem ignorante na sua chamada. Bendito seja o nome do Senhor. No momento em que Jesus chama e que Jesus elege, bendito seja Deus. Nós vemos João, que todos nós, e Leandro estava conversando comigo de dia. João era o apóstolo do amor. Ele tinha tanto amor quando Jesus chamou ele, que na sua primeira missão, diz a Bíblia, que ele reclama com Jesus, que o povo não recebe bem, e ele pede a Jesus se pode cair fogo do céu e queimar todo mundo que está lá, porque eu não receberá bem. Isso era o amor que João tinha. Olha como ele era
amoroso. Bendito seja o nome do Senhor. E nós começamos a ver, se eu tenho aqui, separei a característica da chamada dos 12 que Jesus chama. Ele veio chamar aquele que não teria condição para dar condição. Eu vejo Jesus Cristo vindo para poder chamar aquela que não era amada, para poder dar amor para ela poder fazer a obra. Eu vejo Jesus Cristo chamando aquele que peca, se arrepende, mas continua pecando, e Deus fala: eu estou contigo e tem uma grande obra. Eu vejo Jesus chamando aquele que bate o tambor, e eu vejo Jesus chamando e falando: tu está tudo sujo, mas eu tenho uma grande obra. Eu vejo Jesus chamando aquela anabacana sábia que está alcoolizada na prostituição, e eu vejo Jesus chamando e falando: você será minha discípula. Eu vejo Jesus chamando aquele que não larga o vício, que não larga o videogame, que não larga as drogas, que não larga nada, e Jesus falando: eu tenho uma grande obra. Quantos podem levantar a mão e adorar aí? Quantos podem levantar a mão e adorar aí? Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Tu não podia, mas tu pode. Tu não podia, mas tu vai. Tu não podia, mas tu vai. Eu vejo Jesus assim, entendo eu, conversando com o Pai e falando: Pai, nós tentamos, falando com voz de trovão, e os homens de repente tiveram medo. Não sei, o salmista diz que quando Deus fala, a terra treme. Mas eu vou dar para eles algo diferente. Eu vejo que Jesus, ele deu algo diferente para aqueles que ele escolheu, para os seus discípulos. E eu vejo que os seus discípulos começam a desempenhar a obra tão perfeita, que está eu e você aqui assistindo o culto, dando glória a Deus e aleluia, porque eles continuaram. Glória a Deus, Jesus. E o que Jesus deu para eles? Eu vou um pouquinho mais na frente, vou sair dos discípulos. Eu vejo que Jesus Cristo, quando estava para no caminho da crucificação, em que a sua carne não aguenta mais, que ele está cedendo, aparece um homem que não é judeu, aparece um homem que não convivia com ele, aparece um homem de um outro lugar, mas que tinha ouvido desse Jesus, aparece e diz: Jesus, me dá um pouco a tua cruz, deixa eu te ajudar a você chegar no teu objetivo. Sabe o que eu quero te dizer? Jesus Cristo, ele deu amor. Jesus Cristo, ele é amor. Jesus Cristo, ele é esperança. O que Jesus Cristo vai fazer, o que Jesus Cristo ele quis me mostrar através daqueles 12, é que Jesus Cristo, ele escolhe aquele que não é. Jesus Cristo, ele escolhe aquele que não tem. Jesus Cristo, ele escolhe aquele maior pecador sujo, aquele que a sociedade despreza, aquele que a família humilha, aquele que os pais abandonam, aquele que o pai chuta, aquele que o pai joga na lata de lixo. Jesus Cristo chama ele, quem não tem oportunidade para fazer, mas que vencedor e poderoso nessa terra. Será que você está? Será que você está entendendo? Quem está entendendo, levante a tua mão e agora. Aleluia, Jesus maravilhoso. Santo de Israel é verdade. E eu vejo Jesus Cristo dando algo para aqueles que ele escolhe, Fernanda. Jesus deu algo precioso, Fernanda, para aqueles que eles escolhem. Diga: Jesus muda a estratégia. Diga: Jesus muda a estratégia. Diga: por você, ele mudou a estratégia. Sabe qual é a estratégia, pastor Leandro, que Jesus mudou? Jesus me revelou algo. Antes, Jesus ele queria fazer o que? O intuito de Deus? Uma nação ao qual servisse
e todas as outras a servisse a Deus através do exemplo da guerra. Jesus fez algo diferente. Pegou os mais desbocados, pegou os mais sujos, pegou os mais imundos, pegou aquele que não presta, aquele que não tem condição, pegou aquela que todo mundo chama na rua da barraqueira do conjunto, pegou aquela que é a linguaruda do bairro, pegou aquele que é o valentão da sua rua ou da sua escola. Jesus fala e fala: ei, você, eu te escolhi para uma obra que muitos iam querer fazer e não pode, que os anjos querem fazer e eu não deixei, dei para vocês. E a partir de agora eu vou mudar a estratégia através de ter uma nação. Eu queria que tu prestasse atenção nisso. Através de ter uma nação que me servisse e adorasse e todos seguissem a mim. Através dela eu mudei a história. Eu dou importância para você que não é nada e boto para você o meu reino. E através da sua vida, através da minha glória na tua vida, através do meu Espírito na tua vida, através das minhas palavras na tua vida, todos olharão e verão a diferença dos que servem para os que não servem a Deus. Quantos podem adorar? Quantos podem receber? Quantos podem receber? Glória a Deus, aleluia. Você sofre porque tu é escolhida, mulher. Você sofre porque tu é escolhido e porque Deus conta com você. E Jesus, ele fez isso para me terminar. Queria que a igreja se colocasse de pé. Eu disse que eu não iria me alongar, porque tudo que eu falei aqui, Deus já falou das oportunidades. Mas através de uma oração, que Jesus ensinou, e que Deus me ensinou, Deus, ele falou que assim, ó, todo dia, se vocês orarem do jeito que eu estou falando para vocês orar, vai vir algo poderoso para vocês. Vai vir algo poderoso para vocês, Fernanda. E vocês vão andar cheio, porque o meu reino não perde. O meu reino não é falecido, que nem as pessoas vivem aí, com cara de morto. O reino de Deus não. O reino de Deus é cheio de poder e glória. Então eu já começo a entender e deixar um recado de Deus para você. Que se o reino de Deus é de poder e glória, e o reino dele está na sua vida, a sua vida tem que ter poder e glória. Por isso eu já quero profetizar no nome de Jesus. Essa apostasia, essas friezas, essa dor no teu joelho, essa tua dor na coluna, eu quero te dizer agora, em nome de Jesus Cristo, que o reino de Deus chegue sobre a tua vida e você seja curado agora. Glória a Deus, aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nesta noite? Quantos podem exaltar o nome do Senhor nessa noite? aleluia, glória a Deus. Para eu terminar, Jesus faz uma oração e diz assim, para todos orarem: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Será que você está entendendo isso? A oração modelo que Jesus deixou para a gente, Jesus deixou para mim e para você. Crente que não podia, que como o nosso irmão mesmo disse, era destituído da glória de Deus, que não poderia estar aqui como eu pregando, que é pecador sujo. Jesus, ele está falando agora, quando você for orar, ora assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu
fazer, tem que ser maluco, eu sou maluco. Eu vou fazer um negócio aqui, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração agora. Nebacanda sábia. Se tu nunca sentiu, se você não é batizado com o Espírito Santo, e eu tenho fé para isso, se você nunca sentiu a presença de Deus, se você não sabe o poder que tem o reino de Deus, através dessa mensagem que foi pregada, nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. E nós vamos parar na parte do reino. Nós vamos parar feito, não é só nessa parte. Não vamos parar nem que seja feita a tua vontade. Nós vamos parar na parte do reino. E eu tenho certeza que o reino de Deus descerá sobre este lugar. E eu tenho certeza que aquele que vai fazer exame, pode ir lá que você vai estar curado. Que Deus tem poder para tocar no teu sangue, tocar nos teus rins, tocar dentro de você. Aquele que estava com a porta fechada, pode ter certeza que amanhã a ligação vai chegar, porque a porta vai se abrir. Eu tenho certeza de dizer isso, que aquele que não sentiu o reino de Deus, eu já estou sentindo, a partir de hoje vai sentir o reino de Deus, vai